Olá! Como você tem passado? Hoje quero que você mentalize comigo uma pequena semente lançada ao vento. Ela é tão leve, tão frágil, que parece não ter direção certa. O vento a carrega por campos, vales e montanhas. E por vezes, ela cai em solos duros, onde não consegue fincar raízes. Mas mesmo assim, ela não desiste de buscar um lugar para crescer. Às vezes, é jogada para longe. Outras vezes, parece ficar parada, mas no fundo, cada movimento a está levando para o terreno perfeito, aquele que Deus preparou para ela florescer. A vida é assim, meus amigos. Talvez você esteja se sentindo como essa semente agora, carregado pelo vento, sem saber ao certo onde vai parar, ou até mesmo achando que seus esforços estão sendo em vão. Mas eu te digo, cada passo, cada curva, cada momento de dúvida ou de aparente retrocesso está te aproximando do propósito que Deus sonhou para você. Hoje, quero falar com você sobre essa jornada, sobre como os caminhos tortuosos, os objetivos que mudam e até os planos que não se concretizam são parte de algo muito maior, algo que o Senhor está escrevendo na sua história. Eu sou Aurora Ritt, escritora e ministra da Palavra. Meu coração é dedicado a compartilhar a mensagem transformadora de Deus, trazendo palavras que possam tocar sua vida e conectar você ao coração de Jesus. Meu compromisso é caminhar ao seu lado, guiando cada passo da sua jornada espiritual, com conteúdos cristãos que tragam luz, esperança e direção. Esse vídeo não é por acaso. Ele é um sinal para você que está ouvindo agora. Eu acredito que Deus usa formas simples, como essa mensagem, para alcançar aqueles que precisam de um encorajamento especial. Talvez você esteja lutando por algo, correndo atrás de um sonho, ou até mesmo tentando entender qual é o próximo passo a dar. Não sei exatamente qual é o seu desafio hoje, mas sei que você tem algo dentro de você. Um desejo, uma meta, um chamado que te move, mesmo que seja aos poucos, mesmo que você sinta que está andando em círculos. Às vezes, a gente olha para a vida e pensa, por que parece que eu não saio do lugar? Você já sentiu isso? Eu já. Há dias em que coloco tanto esforço, tanto amor no que faço, mas quando olho ao redor, parece que nada mudou. É como se eu estivesse remando um barco contra a correnteza, dando tudo de mim, mas sem ver a margem se aproximar. Talvez você sinta isso também, como se seus passos fossem pequenos demais para te levar aonde você quer chegar. Mas aqui está a verdade que Deus tem me ensinado. O progresso nem sempre é visível aos nossos olhos. Às vezes, o que parece um atraso é, na verdade, um preparo. Pense em Davi, antes de se tornar rei. Ele foi ungido por Samuel, mas não subiu ao trono logo em seguida. Ele voltou a cuidar das ovelhas, enfrentou gigantes, fugiu de Saul. Para os olhos humanos, parecia que ele estava regredindo, mas Deus estava moldando o coração de um rei. O mesmo acontece com você. Eu já passei por isso na minha própria vida. Quando era mais jovem, tinha um sonho claro. Queria escrever histórias que inspirassem as pessoas. Passei anos sonhando com isso, planejando, escrevendo rascunhos que ninguém lia. Mas em muitos momentos, parecia que eu estava apenas acumulando papéis amassados, sem chegar a lugar nenhum. Eu me perguntava, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? As dúvidas vinham como ondas, tentando me derrubar. Só que com o tempo, percebi que aqueles anos de escrita silenciosa não foram em vão. Cada palavra que eu colocava no papel, cada ideia que nascia no meu coração, estava me preparando para algo maior. Foi ali, naquele tempo de espera, que Deus começou a me mostrar que minhas palavras não eram só para contar histórias, mas para levar esperança, para falar do seu amor. O que eu achava que era um atraso era, na verdade, o solo sendo preparado. Talvez você tenha um objetivo agora, algo que faz seu coração bater mais forte. Pode ser um sonho profissional, um desejo de transformar sua família, ou até uma busca por paz interior. E eu te pergunto, você já parou para pensar que esse objetivo, mesmo que não se concretize como você imagina, pode ser um degrau para algo que Deus planejou? Às vezes, Ele nos dá um alvo temporário, não para ser o fim, mas para nos ensinar a caminhar. Vou te contar mais um pedaço da minha história. Há alguns anos, eu decidi que queria ensinar. Não como escritora, mas como alguém que pudesse ajudar pessoas a entenderem a palavra de Deus de forma simples. Comecei a estudar, a preparar aulas, a compartilhar com pequenos grupos.
Eu estava tão animada, mas com o tempo, percebi que nem todo mundo queria ouvir. Alguns grupos se desfizeram e eu me senti perdida, como se tivesse falhado. Foi aí que Deus me mostrou algo poderoso. Aquele tempo de ensino não era o destino final, mas uma ponte. Enquanto eu ensinava, eu aprendia. Enquanto eu falava, meu coração se abria mais para o chamado de ministrar. O que eu achava que era um fracasso foi o caminho que me trouxe até aqui, falando com você hoje. Talvez o seu objetivo atual seja assim também. Uma ponte para algo que você ainda nem consegue enxergar. A Bíblia nos diz, em Provérbios 16, 9, que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que nossos planos são importantes, sim, mas eles estão nas mãos de Deus. Ele pega nossos sonhos, nossas tentativas e os transforma em algo eterno. Então, mesmo que você sinta que está dando voltas, confie. O Senhor está dirigindo cada passo seu. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso? Continue andando. Mesmo que o caminho pareça confuso, mesmo que você sinta que está voltando atrás, continue. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está com você em cada curva, em cada momento de dúvida, te guiando para o propósito que Ele escreveu para a sua vida. Às vezes, a gente acha que o caminho para o propósito de Deus tem que ser reto, como uma estrada bem pavimentada. Mas, na verdade, ele é mais como um rio, cheio de curvas, descidas e até algumas pedras no meio. Você já reparou como a água de um rio nunca para? Mesmo quando encontra um obstáculo, ela contorna, acha um jeito. É assim que Deus trabalha em nós. Ele não espera que a gente tenha todas as respostas. Ele só pede que a gente continue fluindo com Ele. Eu me lembro de um tempo na minha vida em que tudo parecia estagnado. Depois de anos escrevendo e tentando compartilhar minha fé, eu decidi que queria alcançar mais pessoas. Então, comecei a gravar pequenos vídeos, mensagens simples como essa que você está ouvindo agora. No começo eu estava empolgada, mas logo vieram as dificuldades. A tecnologia me confundia. Eu não sabia se estava alcançando alguém e, para ser honesta, às vezes me sentia ridícula falando sozinha para uma câmera. Mas sabe o que aconteceu? Aos poucos, comecei a receber mensagens. Pessoas que eu nem conhecia me diziam: Aurora, suas palavras me ajudaram a enxergar Deus de um jeito novo. Aquilo me pegou de surpresa. O que eu achava que era um esforço sem sentido, estava, na verdade, plantando sementes que eu nem via. Deus estava usando minhas tentativas desajeitadas para tocar vidas. Talvez você esteja em um momento assim agora, tentando algo novo, correndo atrás de um objetivo, mas sem ver os frutos. Eu te digo, não desista. O que você está plantando hoje pode estar crescendo em silêncio, fora do seu alcance, mas no tempo certo, Deus vai te mostrar o quanto valeu a pena. Gálatas 6, versículo 9 nos lembra: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. E se o seu objetivo mudar no meio do caminho? Isso também é normal. Eu já mudei de direção tantas vezes que perdi a conta. Um dia, eu queria ser escritora de ficção. Depois, quis ensinar. Agora, sinto esse chamado profundo de ministrar a palavra. Cada mudança parecia um desvio, mas, olhando para trás, vejo que era Deus me guiando, passo a passo, como um pastor conduzindo sua ovelha. Pense em José, do Antigo Testamento. Ele sonhou que seria um líder, mas antes disso, foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por anos. Cada etapa parecia um erro, um retrocesso, mas Deus estava usando cada uma delas para levá-lo ao palácio, ao lugar onde ele cumpriria seu propósito. O que José achava que era o fim era só o começo. Então, eu te pergunto, e se o que você está vivendo agora, essa luta, esse sonho, essa incerteza, for só o começo? E se Deus estiver te preparando para algo que você nem imagina? Talvez o objetivo que você tem hoje não seja o destino final, mas um treinamento para o que está por vir. Confie no processo, mesmo quando ele parecer confuso. Uma coisa que aprendi é que Deus fala com a gente de jeitos sutis. Às vezes, é uma inquietação no coração, uma vontade nova que surge do nada, ou até um não que nos força a mudar de direção. Quando eu comecei a gravar esses vídeos, não foi porque eu tinha tudo planejado, foi porque senti um empurrãozinho dentro de mim, como se o Espírito Santo dissesse: vai, Aurora, tenta. E eu fui. Talvez você esteja sentindo um empurrãozinho assim agora.
Pode ser para começar algo novo ou para abandonar um plano que não te leva mais a lugar nenhum. Preste atenção nisso. Deus não grita, Ele sussurra. E esses sussurros são os sinais que nos guiam para o próximo passo, mesmo que a gente não entenda tudo ainda. Então, meu amigo, o que eu quero te deixar hoje é isso. Não tenha medo de jogar sua semente ao vento. Não tenha medo de tentar, de sonhar, de dar um passo, mesmo que ele pareça pequeno. Cada semente que você lança é um ato de fé, e Deus sabe exatamente onde ela vai cair. Ele está cuidando do solo, da chuva, do sol, tudo o que você precisa para crescer. Às vezes, a gente fica tão focado em chegar ao grande objetivo que esquece de valorizar os pequenos passos. Eu já fui assim. Quando comecei a escrever, sonhava com livros publicados, com multidões lendo minhas palavras, mas a realidade era bem diferente. Eu escrevia à noite, depois de um dia cansativo, e muitas vezes só minha mãe lia o que eu produzia. Eu pensava, isso não é o suficiente, eu não estou chegando onde quero. Mas Deus me ensinou algo precioso nesses momentos. Ele não mede nosso sucesso pelo tamanho do resultado, mas pela fidelidade do coração. Aquelas noites escrevendo sozinha não eram um fracasso, eram um treinamento de obediência. Cada linha que eu rabiscava era um sim para o chamado que ele estava colocando em mim, mesmo que eu não visse os frutos na hora. Talvez você esteja dando esse sim também, mas sem ver o resultado que espera. Pode ser que você esteja orando por uma situação há meses, ou trabalhando em algo que ninguém parece notar. Não se engane, Deus vê. Ele está contando cada esforço, cada lágrima, cada tentativa. Em Mateus 6,4, Jesus diz que o Pai, que vê em secreto, nos recompensará. O seu sim não passa despercebido. E quando a dúvida bater, porque ela vai bater, lembre-se disto. A dúvida não é o oposto da fé. O medo de tentar, sim. Eu já duvidei muito. Quando decidi ministrar a palavra, me perguntei, quem sou eu para falar de Deus? Será que alguém vai me ouvir? Mas sabe o que me fez continuar? A certeza de que Deus não me chamou por causa da minha capacidade, mas por causa da minha disponibilidade. Você já parou para pensar que Deus não escolhe os perfeitos, mas os dispostos? Olhe para os discípulos de Jesus, pescadores, cobradores de impostos, gente simples. Eles não tinham currículos impressionantes, mas tinham corações abertos. E foi com esses corações que Deus mudou o mundo. O seu coração aberto hoje pode ser o começo de algo que você nem imagina. Outro dia, eu estava refletindo sobre como a vida é cheia de reviravoltas. Quando eu era mais jovem, achava que meu propósito era ser uma escritora famosa. Mas com o tempo, Deus foi mudando meus planos. Ele me levou a ensinar, a gravar vídeos, a falar com pessoas como você. Cada mudança parecia um desvio, mas hoje vejo que era um ajuste fino, como um escultor lapidando uma pedra até revelar a obra-prima. Talvez os seus planos estejam sendo ajustados agora. Talvez aquele sonho que você tinha há anos não seja mais o que te move. E tudo bem. Deus não está bravo com você por mudar de direção. Ele está te guiando por um caminho que você ainda não entende completamente. Em Isaías 55 ele diz: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Confie que os caminhos dele são melhores. Vou te contar algo que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava trabalhando em um projeto grande, um curso sobre fé que eu queria lançar. Passei semanas planejando, gravando, me dedicando. Mas no meio do caminho, senti uma inquietação forte no coração. Era como se Deus dissesse: Aurora, isso não é para agora. Eu resisti no começo, mas acabei obedecendo. E sabe o quê? Logo depois, surgiu a oportunidade de gravar esses devocionais que têm alcançado mais pessoas do que eu poderia imaginar. Às vezes, Deus nos pede para soltar uma coisa boa para nos dar algo melhor. Não é fácil, eu sei. Soltar um sonho, um plano, pode doer. Mas quando a gente confia que Ele está no controle, percebemos que cada não dele é um redirecionamento para um sim maior. O que você precisa soltar hoje para deixar Deus te guiar? Então, meu amigo, eu te encorajo. Continue jogando suas sementes. Pode ser um objetivo pequeno, como ler mais a Bíblia, ou algo grande, como mudar de carreira. Não importa o tamanho, importa o movimento. Cada semente que você planta é um passo de fé, e Deus vai fazer ela crescer no tempo certo.
Ele é o jardineiro perfeito e você é o campo que ele está cultivando com amor. Chegamos ao final dessa nossa conversa e eu quero que você leve algo especial no seu coração hoje. A vida, com todas as suas curvas, seus altos e baixos, não é um acidente. Cada passo que você dá, cada semente que você joga ao vento, está sendo guiado por Deus. Ele é o autor da sua história e mesmo quando você acha que está perdido, ele está escrevendo um capítulo que vai fazer sentido lá na frente. Então, não pare de caminhar. Talvez o objetivo que você tem hoje não seja o destino final. Talvez ele mude amanhã, ou talvez ele seja só uma ponte para algo maior. E tá tudo bem. O importante é que você não fique parado, olhando para o nada, esperando que tudo se resolva sozinho. Deus te deu um coração cheio de sonhos, uma mente cheia de ideias. Use isso. Jogue sua semente, dê um passo, mesmo que seja pequeno, porque é assim que você vai descobrir o propósito que Ele plantou em você. Eu já estive onde você está. Já me senti confusa. Já achei que meus esforços não valiam a pena, mas olhando para trás, vejo que cada tentativa, cada fracasso, cada mudança de direção foi um presente de Deus. Ele usou tudo, até as minhas dúvidas, para me trazer até aqui, para falar com você hoje. E eu acredito que Ele está fazendo o mesmo na sua vida. Então, confie no processo. Confie que os retrocessos são preparos, que as dúvidas são parte da jornada e que Deus está contigo em cada momento. Em Romanos 8, versículo 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as boas, as difíceis, as confusas, estão trabalhando juntas para o seu bem. Você só precisa continuar andando. E se, no meio do caminho, você sentir um chamado novo, uma vontade diferente brotando no coração, não tenha medo de seguir. Deus fala com a gente assim, através desses sussurros que nos empurram para frente. Foi assim comigo, e é assim que Ele vai te guiar também. O importante é manter o coração aberto, pronto para ouvir e obedecer. Hoje, eu te convido a dar um passo de fé. Pode ser algo simples: orar sobre aquele sonho que você guarda, começar aquele projeto que você adia, ou até perdoar alguém que te machucou. Não importa o tamanho do passo, importa que você se mova. Deus não precisa de grandes gestos, Ele precisa da sua confiança. E enquanto você caminha, lembre-se disto: você não está sozinho. O Senhor está ao seu lado, como um amigo fiel, te sustentando quando você acha que vai cair. E eu também estou aqui, orando por você, acreditando que Deus tem algo lindo preparado para a sua vida. Então, respire fundo, levante a cabeça e continue. Antes de me despedir, quero te fazer um convite. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal e deixe um like. Isso ajuda essa palavra a chegar a mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus. E se puder, escreva nos comentários o que o seu coração sente agora. Um pensamento, uma reflexão, qualquer coisa que Deus tenha falado com você hoje. Vamos construir juntos uma comunidade de fé e encorajamento. Eu sou grata por você ter ficado comigo até aqui. Obrigada por abrir seu coração para essa mensagem. Que o Senhor te abençoe abundantemente e te guie em cada passo da sua jornada. Nos vemos no próximo devocional, se Deus quiser. Um abraço bem forte e até logo. Se essa mensagem fez bem a você, considere se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença para que mais vidas sejam alcançadas por essa palavra de esperança. E não esqueça, escreva nos comentários o que o seu coração sente. Sua voz importa aqui.